senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é na Vila do Bom Barral, uma povoação progressiva, a crescer, muito perto de Lisboa, daqui a Lisboa são 70 km, rica de produtos, o famoso vinho do Bom Barral, a famosa pera rocha, e tem, além disso, muita história, muita coisa para contar. Eu vim falar nisto aqui na Praça Central, diante da Câmara. Logo aquele edifício da Câmara tem história. Aquele edifício, naturalmente com outra forma, mas já existia no século XIV. E era a residência do senhor Alcaide-Mor do Castelo de Óbidos. O Castelo de Óbidos é importante, o Alcaide-Mor, portanto, era um homem com poder. Com poder, mas com pouco discernimento, porque na crise que então abalou o país e pôs meio país a favor do Mestre Tavis, outro meio a favor de Leonor Teles, ele foi pelo partido errado, pelo partido de Leonor Teles. E o resultado foi, quem ganhou foi o Mestre Tavis, tirou-lhe o cargo de Alcaide-Mor, confiscou tudo quanto ele tinha e deu a um outro rapaz, um escudeiro chamado Luís Henriques. O Nuno Álvares Pereira tinha um grupo de escudeiros muito fiéis que andavam sempre com ele, e Luís Henriques fazia parte desse núcleo de escudeiros agarrados ao condestável. Foi nomeado Alcaide-Mor de Óbidos, ficou dono desta quinta, esta quinta também se chamava da Coutada, porque estava dentro de uma grande coutada de caça, e por isso o rei Dom João I gostava de vir aqui. Dom João I, como sabem, era um grande caçador. Todo o seu tempo livre era para caçar. Ele escreveu até um livro, o livro da Montaria. Montaria era a caça nos montes. O livro da Montaria explica a maneira de caçar. E explica com muitos pormenores. E conta a experiência pessoal do rei nas suas caçadas. É claro que essa experiência tem mentiras de um tamanho. Foi sempre o costume. Os caçadores sempre foram mentirosos para contar as suas caçadas. Agora, acho que nenhum inventou uma mentira tão grande como esta. Ele andava aqui a correr atrás de um grande porco montês, até que o atingiu e atirou-lhe a sua lança, era a escuma, o seu ferro de matar, e atirou tão bem atirado que o porco ficou logo feito em 4 presuntos. Bom, isto não se pode mentir mais. Este palácio também se chama Palácio da Coutada, porque o rei Dom João I fez ali uma grande coutada. Uma coutada era um espaço de terreno vedado, fechado, onde ninguém podia caçar, senão, naturalmente, quem o rei, o Monteiro Mor, autorizava. É muito interessante que dessa coutada do século XV, ainda hoje existe um vestígio importante, que é a mata municipal. Esta mata, que estão a ver, muito bonita, tem 4 hectares, portanto, está no centro da população e representa realmente a sua origem. Foi aqui que começou a grandeza do Bom Barral. Acho importante que uma terra tenha sabido conservar no seu interior um espaço florestal com respeito pela sua história e pelo seu passado. A rainha Dona Leonor, quando ia para a escola, era que ela parava. Esta terra começa por ser muito antiga. Há aqui vestígios de povoamento do Paleolítico Médio, quer dizer, de há 30 a 40 mil anos. Já havia gente. Eu vou tentar ir até lá, à Gruta Nova da Colombeira, que era onde habitaram durante todos esses milhares de anos os nossos antepassados.
para contar a história do Bom Barral, tem que ser até às origens do povoamento humano em Portugal. O Bom Barral fica numa região mais ou menos plana, atravessada por um rio que vai desaguar na Lagoa de Óbidos, e tudo isso deve indicar um antigo braço de mar que entrava na lagoa pelo plano dessa ribeira, o Rio Real penetrava aqui, e a primeira zona montanhosa que marcava o início do interior eram estes montes, os montes do Picoto. Por isso, nesses montes havia uma densa ocupação humana, e ainda hoje há aqui grutas que foram povoadas desde sabe-se lá quando. Uma gruta, a Gruta Nova, apareceu lá um dente de uma dentadura que não é humana. É um dente de um homem do Neandertal. Ele ainda não é um homem, mas enfim, apareceu um esqueleto no Neandertal, que é uma região na Alemanha, no norte da Alemanha, na Prússia, no norte da Alemanha, perto do Reno. E, portanto, deram-lhe o nome do sítio onde apareceu, o homem de Neandertal. Depois apareceram vários, desde aqui, a nossa terra, até a Palestina, em toda a Europa, apareceram vários tipos desse homem. Era um homem muito rude, muito primitivo, com muitos caracteres chibiescos, terá vivido por aqui há uns 30 mil anos. Pensa-se que aqui se cruzou com os primeiros Homo sapiens. Hoje no mundo não há nenhum homem neandertal. Desapareceu porquê? Bom, penso que por uma razão simples. É porque não era sapiens. O Homo sapiens tinha meios de defesa, de luta, de agressão, de sobrevivência muito superiores ao neandertal. Por isso, hoje nós somos todos descendentes do Homo sapiens. Mas aqui estamos, no berço. A gruta onde eles viviam fica ao cimo desta ravina que vem aqui. E há outros monumentos pré-históricos que documentam a existência aqui de uma população densa e, portanto, a proximidade do mar. Esta região em que eu estou, não posso deixar de me referir a um outro aspecto que não tem nada a ver com a arqueologia, é de história moderna. Foi aqui o combate da Roliça. O combate da Roliça é isto. Como sabem, Napoleão teve o sonho quimérico, a gente admira-se que um homem tão inteligente tenha pensado numa coisa dessas, de fazer uma Europa com uma monarquia de família. Em cada país havia um Napoleãozinho que mandava. Bom, e em 1808 atraiu os reis de Espanha a Fontainebleau, obrigou-os a abdicar e depois no trono de Espanha, rei, nem mais nem menos que o Mano José Bonaparte. É claro que isso provocou uma onda violentíssima de indignação de todo o povo espanhol. Há até um quadro do Goya, o 2 de Maio, que representa os revoltosos a serem fuzilados pelos espingardeiros franceses. Este quadro é célebre. Essa revolta alarga-se a toda a Espanha. Os franceses não conseguem aguentar o impacto daquele povo indignado e corajoso e lutador. E os ingleses pensam que cá está uma maneira de derrotar o Napoleão. A gente agora vai desembarcar em Espanha, ajuda os revoltosos, entra em França e, portanto, manda uma esquadra com muita gente, com cerca de 20 mil homens, com um grande general, o Wellesley. É um grande general, vai a ser o futuro Duque de Wellington, e é realmente um general extraordinário. E mandam-no desembarcar em Espanha. Ele dirige-se à Galiza, mas os espanhóis, que nunca gostaram dos ingleses, a rivalidade hispano-britânica é de sempre. Quem governa o mar é a Inglaterra ou é a Espanha, e portanto os espanhóis tiveram sempre uma grande preocupação contra os ingleses. Não aceitaram
que o general inglês desembarcasse as suas tropas em Espanha. Bom, ele foi descendo e quando chegou ali à altura da Figueira da Foz, desembarcar ali os seus homens, eram cerca de 20 mil homens, fortemente armados, era um grande exército. Em Lisboa, o Junot, o general francês, mal informado, disseram que houve um desembarque, ele julgou que era assim uma operação secundária e mandou para os expulsar uma divisão lá de Lisboa para aqui, com o general de Laborda, bom, mas que se encontraram aqui, encontraram-se aqui. Do lado do mar vinham os ingleses, do lado de Lisboa vinham os franceses. Só que a desproporção das forças era enorme. Os ingleses eram 16 mil, os franceses eram 4 mil. Costuma-se dizer que os ingleses é o exército anglo-luso. Bom, aqui há um certo patriotismo a mais. Nessa altura, o exército era inglês. Os portugueses não quiseram alinhar. A explicação foi: encontraram-se os generais em Leiria e começaram a discutir por onde é que haviam de vir. O general inglês dizia: bom, vamos junto ao mar, que eu preciso do apoio da esquadra. Os leirienses diziam: não, vamos aqui pelo interior, aqui por Santarém. É uma região mais rica, tem trigo, tem vinho, tem pão e, portanto, pode-se aguentar, sustentar o exército com mais facilidade. Não chegaram a acordo e, por isso, o exército português não entra, senão de uma forma, enfim, simbólica, nessa primeira batalha da Roliça. Claro que isso saiu-nos caro, porque quando se vai a fazer a paz, uns dias depois, em Sintra, o general inglês e o general francês não chamaram os portugueses. Disseram: não, não, vocês não têm nada a ver com esta guerra. Esta guerra é entre ingleses e franceses. E, portanto, fizeram um acordo, a Convenção de Sintra, que é uma convenção inteligente, em que não havia mais tiros e os ingleses comprometiam-se nos seus navios a pôr o exército francês em França, com armas, munições e bagagens. Bagagens era tudo quanto eles tinham roubado por esse país e havia verdadeiros tesouros. Mas tudo saiu porque os portugueses não foram admitidos a assinar essa Convenção de Sintra. A Convenção foi feita em Sintra e, exatamente, não foram admitidos porque não tinham tomado parte na guerra. Bom, depois, o próprio Lincoln organizou forças nacionais, integrou milhares de mancebos nas fileiras e então sim passou a haver um verdadeiro exército anglo-luso. Bom, o combate deu-se aqui, 4 mil contra 16 mil, os ingleses muito disciplinados, 16 mil homens, a atirar sobre o pequeno grupo dos franceses e o resultado foi grave. 600 mortos franceses contra cerca de 60 mortos ingleses, porque, é claro, a força daquela massa obrigou os franceses a recuar e voltar a Lisboa. E em Lisboa, então, o Junot manda já uma força maior, que ele julgava suficiente para o combate do Vimeiro. Bom, mas também aí as coisas correram mal e a solução foi os franceses voltarem para a França e os ingleses ficarem a dominar Lisboa. Um monumento inesperado que eu vim encontrar aqui no Bom Barral, inesperado e novo, é uma construção promovida pelo comendador Joy Berardo como, enfim, reparação, como ato de arrependimento e perdão ao vandalismo que no Afeganistão se deu quando os talibãs destruíram as estátuas antiquíssimas e preciosíssimas, estátuas de Buda. Bom, para perceber isto, é preciso perceber Buda não é um deus, não é um profeta sequer. Buda é uma figura verdadeira, era um príncipe
parece no século V a.C., abandonou o palácio e dedicou-se à contemplação e durante anos fez um grande esforço para atingir a perfeição interior, abandonar estas frivolidades, estas pequenas coisas que nos ligam ao mundo e viver só, enfim, na contemplação da perfeição interior. Depois de uns anos de meditação, fundou uma ordem religiosa, monges, os monges budistas, que pregavam esta mesma doutrina. Ele viveu até aos 80 anos e as suas palavras encontraram um extraordinário eco na humanidade. Hoje há 500 milhões de pessoas que seguem a doutrina budista. Portanto, é uma das vozes que dominaram o mundo, a voz de Buda. Bom, simplesmente, os talibãs não são budistas, o problema é este. Os talibãs são maometanos, são mouros, como nós dizemos. E, portanto, para eles, o Buda e tudo que se refere a qualquer outra religião está errado, é pecado, é mau. E destruíram brutalmente, vandalicamente, tudo quanto se referia a Buda. Isso foi um prejuízo artístico para a humanidade e o Comendador João Berardo, como reparação, de certo modo, como contrição, fez este parque, que tem um êxito enorme. Isto vem aqui em cada fim de semana, cerca de 10 mil pessoas visitar, porque realmente é uma apologia de Buda. Buda está aí representado em todos os seus aspectos e são, enfim, são milhares de toneladas de escultura que ornam realmente este parque. A primeira homenagem nacional que em Portugal é feita a esse homem, esse chinês, o Buda era do norte da China, que há 7.000 anos pregou uma doutrina de elevação espiritual, de bondade, de perdão, de solidariedade humana. Em 1910, esta população de Bombarral já era muito republicana. Tão republicana que, quando se soube da Revolução de Lisboa, foram à estação, levantaram os carris para evitar que viessem regimentos do norte para Lisboa para sufocar a Revolução. E no dia 6 foram a Lisboa dizer ao governo, o governo era António José de Almeida, que era deste interior, pronto, agora queremos ser vila, queremos ser concelho. Isto foi concelho em 1914. A partir de então, tem-se desenvolvido rapidamente. As grandes riquezas da terra são o vinho e a fruta. Eu estou-lhes a falar agora aqui num sítio histórico, era a adega principal do Abel Pereira da Fonseca. Abel Pereira da Fonseca é um caso exemplar de empresário. Ele nasce em 1876, portanto, século XIX, no fim, nasce lá na Beira Alta, na Malpartida, vem para Lisboa, pobrezinho, desata a trabalhar nos vinhos, arranja o seu próprio negócio e, a certa altura, é ele o senhor do vinho em Portugal. Ele tem uma capacidade de organização extraordinária. Ele abre em Lisboa nem mais nem menos que 100 estabelecimentos, são os Val do Rio. E quem quer beber um copo de vinho, dirige-se ao Val do Rio. Lisboa bebe pela mão da Abel Pereira da Fonseca. O nome ainda hoje é célebre. A empresa está nas mãos dos seus descendentes e vende milhões de litros de vinho por ano. O Abel Pereira da Fonseca empregou centenas e centenas de pessoas. Estou aqui numa das quintas que ele comprou em 1911, a Quinta do Sanguinhol. Está aqui, reclamos ao Sanguinhol, isto não reclama, eu acho graça,
porque é de 49 e já anuncia uma grande baixa de preços. Está aqui o branco, é 2 escudos, já está aqui este zanguinhal, é mais caro, 10 escudos. Bom, isto é um livro que tem a publicidade ao longo dos anos desta empresa e que realmente é um documento cheio de interesse. Além do vinho, além desta empresa de Sanguinhal, ela continua a elaborar e ainda este ano, há poucos meses, recebeu numa exposição internacional de vinhos a primeira medalha de ouro. Eu provei-o, Quinta do Sanguinhal, e de facto é um vinho extraordinário. Um vinho que sabe a família, sabe a lareira, sabe a paisagem, sabe a saúde. É um vinho emocionante. Compreendo perfeitamente que tenha tido um prémio internacional. O culto do bom vinho continua aqui no Bom Barral. Todos os anos, no final de julho, último dia de julho e primeira semana de agosto, faz-se o Festival do Vinho Português, que atrai dezenas de milhares de pessoas. Este ano, o Festival do Vinho vem associado a uma feira da Pera Rocha. São realmente os 2 grandes emblemas do progresso do Bom Barral. Os escritores antigos gostavam de terminar os seus poemas ou os seus escritos simplesmente com chave de ouro. Eu procurei uma chave de ouro para este programa e encontrei-o. É a Pera Rocha. Pera Rocha, o concelho produz 100 mil toneladas por ano. Exporta-se para a Inglaterra, imenso, para o Brasil, para a França, para a Rússia. É um dos tesouros hoje do país. É uma pera com características especiais, tem qualidades para a saúde extraordinárias e que é hoje o grande valor, juntamente com o vinho, o grande valor do Bom Barral. Com esta chave de ouro termina o programa.